Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Guga. Glória a Deus. Que o mundo possa ver a glória de Deus no nosso rosto, brilhar a cada dia, né? Eu queria abrir com os irmãos em Mateus capítulo 9, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 9. Eu estou, essas semanas, reassistindo alguns episódios do The Chosen, né, Os Escolhidos, e ele já tem 2 temporadas, né, e é muito legal. Quem já assistiu aqui? Ninguém assistiu? Você assistiu já as 2? Só a primeira? Então, saiu algumas semanas atrás a 2ª temporada completa, né? E ele é um aplicativo gratuito, né? Chama The Chosen. Escreve aí para mim na tela, Gu, consegue? Consegue colocar? Coloca aí, Mateus, fazendo favor. Só escrever aí. The Chosen. É um aplicativo. Nossa, pastor, está fazendo propaganda? Não, não estou fazendo propaganda, não, é gratuito mesmo. E é um instrumento cristão que está sendo utilizado em vários locais do mundo para que pessoas possam conhecer sobre a vida, o ministério e o chamado de Jesus. Eles levantam recursos, já estão levantando recursos da 4ª temporada. Então, quer dizer, a terceira já está. The Chosen, isso mesmo. Chama Os Escolhidos. Os Escolhidos. Você baixa não carrega, ele não ocupa muito espaço no celular, só vai ocupar se você fizer o download de cada capítulo. Mas eu nunca fiz, eu sempre assisto em um lugar que tem Wi-Fi, vou lá e assisto, né? Então tem vários episódios, e são episódios do quê? Episódios que falam do chamado de Jesus, como Jesus chamou cada discípulo. Então eu voltei a ler mais aqui os evangelhos e estou preparando mensagens sobre, hoje mesmo, a mensagem é sobre o chamado de Mateus, né? Mas essa semana eu estava assistindo sobre Simão o Zelote, né? Quando Jesus chamou Simão o Zelote, que é já na 2ª temporada, tá? Então, é bem legal, vale a pena, assistir até com calma, né? Você vai lá para a Bíblia, pega, vê como que foi, e podemos dizer, uma série, um filme, bem íntegro, assim, aquilo que está na palavra de Deus. Tem, sim, a história toda contada em volta, né? Porque você tem que fazer uma história para identificar, mas vale a pena, né? Para isso reativa algumas coisas da nossa fé, nos ajuda a entender e até o nosso chamado também, tá? Então eu queria ler com os irmãos Mateus capítulo 9, do 1 ao 17. Então, só indicando aí uma boa série para vocês assistirem, se vocês gostam de série. Eu gosto, mas eu não tenho assistido muito. Eu pego mais nas férias para assistir algumas. Mas o The Chosen eu tenho assistido esporadicamente, de 2, 3 episódios por semana. E eu volto. Esse início da 2ª temporada, acho que já é a 3ª vez que eu assisto, né? Porque eu tenho gostado, e já é a 3ª vez que eu assisto só o início da 2ª. Eu não consigo terminar a 2ª. Né? Isso eu já estou aí alguns meses assistindo o início da 2ª temporada, tá? E de tão bom que é, então vale a pena, tá? E lá eles levantam recursos, mas você não precisa doar nada para assistir, tá? Ele é feito para que pessoas assistam gratuitamente esse momento, tá? E diz assim, ó, Mateus capítulo 9, diz assim: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando.
Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito, vá para a sua casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isto, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Feche seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, essa é a tua palavra. Pedimos que de maneira especial o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Tua palavra é santa, a tua palavra é bendita, a tua palavra é maravilhosa para as nossas vidas, Pai. E pedimos que de maneira especial o Senhor possa ministrar o nosso coração através dessa mensagem de fé, através dessa mensagem de esperança, de chamado, e através, Senhor, Pai, do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui fala que Jesus começa atravessando, entrando num barco e indo para a sua cidade. Há muitas expectativas quando nós voltamos para a nossa cidade, não tem? Quem já viajou um bom tempo aí, ficou fora e depois fez uma viagem longa de volta para casa? Ó, primo acho que foi o mais longe, né? Sabia já que o primo já falou mandarim? Chinesinho? Estava na expectativa. Ele voltou correndo para casar. Desesperado. Voltou, como que foi, primo? Como que foi? Voltou para... Você ficou quanto tempo lá? Quase 4 anos? Oh, quase 4 meses. É perto de Xangai? Perto de Xangai. Foi em Xangai também. Uma viagem longa. Lá é o quê? Uns 30 horas para vir para cá, né? Por direto é pela Austrália lá, dá a volta, chega no Chile. A Alemanha, Frankfurt. Vocês, 6 meses. 6 meses no sertão. E qual que é a expectativa de voltar para casa?
saber se continua do mesmo jeito, né? Você deixou as coisas da mesma forma. Eu acho que eu fiquei um mês no máximo fora, né? Você ficou tendo quanto tempo? Um mês? Vocês ficaram onde? Pode saber? Como? Pensacola? É assim que fala? Da Flórida? Ah, é divisa com o Novo México? Ah, no Golfo do México ali. Olha que legal. Então era só pegar um barco e atravessar para Cuba. Não, mas é ali, não é? Não, não estou. Vocês dão risada de Cuba. Eu tava ouvindo o vídeo e colocaram lá, né? Quando pensa algumas coisas, você pensa onde? Você pensa em mandar seu filho e era uma coisa dos americanos antigos. É que você fala que eu falo da história, né? E na história de Cuba, os americanos eles tiraram Cuba dos espanhóis e eles fizeram de Cuba um quintal aonde eles jogavam para lá os cassinos, jogavam para lá pessoas que eram fugitivas e destruíram aquela região. E por isso que deu espaço para a revolução acontecer em Cuba e tomar Cuba, porque eles eram tudo, tipo assim, tido como empregados dos americanos. Eles quiseram tirar, e o americano era quem apoiava o governo. E daí deu espaço para a revolução surgir. Né? Se você souber a história, os Estados Unidos, por muito tempo, dominou Cuba. Né? Primeiro eram os espanhóis, depois os Estados Unidos, e isso deu força, e era Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. E ele deu força nisso para que o povo de Cuba se revoltasse contra os Estados Unidos. E é uma nação tão perto, que podia ser tão próspera, mas nesse de utilizarem Cuba como um quintal, acabou que deu espaço para a Revolução, e a Revolução surgiu, né? E transformou Cuba no que Cuba era hoje. Né? Mas porque era pertinho. Né? Muitos americanos nessa época se mudaram para Cuba, depois voltaram para os Estados Unidos. E muitos cubanos, quando começou a Revolução, se mudaram para os Estados Unidos e nunca mais voltaram. Porque era perto, era atravessar de barco. Né? Tanto que na crise dos mísseis, né, ali naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, onde que a Rússia queria instalar bases para lançar mísseis nos Estados Unidos? Em Cuba, porque é perto. Né? Hoje a gente tem uma tecnologia para lançar ainda para muita distância míssil, mas normalmente não tem como lançar míssil nuclear de uma distância longa. Né? Por isso que está esse processo, né, que a Rússia não quer deixar a OTAN instalar bases na sua fronteira, porque dali eles podem instalar base nuclear para lançar, porque não tem como você lançar do meio da Europa um míssil nuclear para a Rússia. Então são muitas coisas que a história nos ensina nesse processo, né, de fronteira, e eu falo que é uma parte ali de fronteira muito próxima. Né, ao mesmo tempo que tem os grandes navios, né, de cruzeiros, também tem bases militares. Né? Os seus foram para aprender inglês lá? Foi passear? Lá de Orlândia, ali perto de Ribeirão, né? E como que foi a expectativa para a volta? 15 dias já queria voltar? E a Tati? Não, queria ficar um pouquinho mais. É gostoso, né? Gostoso ficar lá, passear. Eu queria fazer uma travessia de trem dos Estados Unidos, atravessar o trem, que é também da história, que é a marcha para o oeste. Né? Atravessar de trem os Estados Unidos seria muito bacana também aprender. Mas eu estou falando de volta para casa. Né? Fala que Jesus aqui entrou num barco e ele foi para a sua própria cidade. Você sabia disso? Já prestou atenção, às vezes, na palavra de Deus? Ele estava voltando para Cafarnaum. Quando eles falam a sua cidade, a cidade que você viveu, a cidade que... Nem sempre, às vezes, é a cidade que você nasceu. Jesus nasceu em Belém, aqui ele está voltando para Cafarnaum. Ele está voltando para a sua região. E ali ele faz uma cura maravilhosa. Né? Tem tantas mensagens sobre essa passagem, né, que fala, vendo a fé que eles tinham, que nós podemos tirar várias coisas para a nossa vida. Né? Que Jesus olha a nossa fé.
Mas olha também a fé de quem está nos ajudando. Pessoas que ajudaram aquele paralítico, e ele olhou a fé daquelas pessoas, né, de abrir o espaço, colocar o paralítico. Então, e essa é uma das passagens da palavra de Deus, que sobre fé nós temos diversas mensagens e diversas lições que nós podemos tirar. Né? Eles trouxeram um paralítico deitado no seu leito, e Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico. Eu sei que a palavra de Deus fala que se fosse contar todas as histórias, não caberia, né, num livro ou num só livro, todas as histórias de milagres que Jesus fez. Mas eu acho que algumas foram separadas, né, e eles foram inspirados a colocar essas histórias para motivar a nossa fé. E muitas vezes não é só a fé de quem recebe o milagre, mas tem a fé da mãe que orou, a fé da pessoa que ajudou, a fé daquele que cooperou para aquele processo ou para aquele sonho, se fizesse realidade. Né? E sonho em diversas áreas da nossa vida. Né? Ontem, um menino brasileiro, o Cezinha mandou até a foto para mim, né? Mandou a foto dele e falou: eu sou o homem mais feliz do mundo nesse momento. O Vinícius Júnior fez o gol lá, mas ele falou: eu saí de São Gonçalo. Né? Já é o segundo craque que sai de São Gonçalo. Ronaldo também saiu de São Gonçalo, saiu do time de São Gonçalo. Né? Mas ele falando assim, várias pessoas cooperaram para que ele chegasse lá. Várias pessoas cooperaram para que esse milagre acontecesse. E Jesus vendo a fé, né? Jesus não olhou só a fé do paralítico. Talvez o paralítico, ele falou, né? O pessoal falou: vamos dar um passeio? Eu vou, estou parado aqui faz tempo, né? Vamos para o passeio. Né? Estou aqui, vamos, eu topo. Né? Mas a fé deles, alguém falou, tem um cara aí que pode ser o Messias e o Filho de Deus, vamos dar um passeio, vamos lá. E o milagre vai acontecer. Você crê? Eu falei: eu creio. Onde que é? Vamos passear. Né? Eu creio, vamos. E ele foi. Então, vendo a fé das pessoas, e às vezes a gente fala assim, né, que nós não acreditamos no que nós podemos fazer através da oração, através de uma ajuda, ajudar alguém. Ajudar alguém também pode ser um motivo de fé. Eu cooperar para que alguém chegue ao seu milagre. Eu cooperar para que alguém realize o seu sonho. Eu cooperar para que alguém cumpra os seus propósitos. Tantas pessoas, né? Como que surgiu, sabe, lembra aquela oferta de alabastro que eu falo sempre em fevereiro, em setembro? Surgiu porque viúvas decidiram juntar os seus recursos e ajudar pessoas. Às vezes eu não posso ir para tal lugar, eu não posso realizar isso, mas eu posso, às vezes, com os meus recursos, abençoar alguém. Essa semana nós mandamos as nossas ofertas missionárias para os missionários, né? E eles sempre têm agradecido. Um deles está lá nos Estados Unidos, falando do projeto lá na fronteira da Turquia com a Grécia, com o Ásia Menor, para levantar recursos. Às vezes aquelas pessoas que vão ofertar lá, elas não sabem o que elas estão fazendo, mas com a fé delas está se realizando uma obra lá na fronteira da Turquia. Lá na fronteira da Turquia. Alguém estava me falando, essa semana eu falei, né, acho que foi no culto de quinta-feira, né, pastor Rogério, que alguém falou que encontrou uma senhorinha que fala que desde 2013, quando viu o pastor Manuel com uma bandeira do Brasil lá na Assembleia Geral, desde 2013 ela manda uma oferta mensalmente para o pastor Manuel, né, da obra que ele estava realizando ali há 9 anos atrás, lá em Manaus. E ela mensalmente, eu falei, alguém que foi para lá, para os Estados Unidos, em algum lugar, e falou: eu conheci uma irmã que desde 2013 manda uma oferta para o pastor Manuel. E ajuda a obra, sabe? Coopera com a obra, coopera como esses cooperaram. E daí Jesus para eles fala, vendo a fé deles, mas agora para o parente ele fala: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Sabe, às vezes o nosso encontro com Deus, ele tem uma expectativa nossa, e às vezes a palavra de Deus não é bem aquilo que nós estamos esperando ainda no momento. E Deus às vezes dá uma palavra dessa. Ele estava esperando já a cura, né? Talvez um desses amigos aqui tinham falado para ele: você vai lá, ele vai curar você. Mas a primeira palavra que ele fala
É coragem. Talvez aquele moço não estava tão acreditando naquilo que ia acontecer. Deus conhece as nossas vidas, conhece o que nós precisamos no momento. Primeiramente, ele não precisava ainda da cura. Ele precisava curar, na realidade, o seu coração. Ele precisava primeiro também ter uma força mental melhor. Meu amigo, coragem. 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 Seus pecados estão perdoados. Isso aqui nós aprendemos um princípio. Deus sempre quer curar o nosso interior primeiro. Antes de qualquer cura exterior na nossa vida, seja ela o que for. Aconteceu alguma coisa, né, no meu rosto, aconteceu alguma coisa no meu físico, aconteceu alguma coisa na minha saúde. Deus primeiro quer curar interiormente a nossa vida. A cura que importa para Deus é a cura interior. Ele fala, seus pecados estão perdoados. Se há um peso que você está carregando aí maior do que o peso que esses seus amigos carregaram para te trazer até aqui, eu hoje estou te livrando desse peso. Seus pecados estão perdoados. Deus quer curar, Deus quer falar conosco interiormente. Às vezes a gente quer um sinal externo. Às vezes a gente quer alguma coisa aconteça na nossa vida fora. E Deus quer tratar interior a nossa vida. Deus quer tratar dentro. Deus quer tratar no coração. Seus pecados estão perdoados. Aí mais alguns escribas diziam, porém, conhecendo os pensamentos, por que vocês estão pensando mal? Aí, pessoalzinho, por que vocês estão pensando mal de mim só porque eu perdoei pecados? Né? Jesus estava ali na sua casa, na sua região, na sua cidade. Né? Aqui e ele estava tratando, né, com ternura, com amor, o paralítico. Alguns falam, ele está blasfemando, atribuindo a si mesmo poder que somente pertence a Deus. Aí a pergunta de Jesus fala, daí Jesus já vem com outra pergunta. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Hoje já está colocando, né? O que é mais fácil? É curar? Curar ou perdoar pecados? Tanto um quanto o outro não precisa do poder divino? Não é verdade? Para perdoar precisa do poder divino, mas para curar também precisa do poder divino. Deus pode permitir, mas é Ele quem permite. Qualquer pessoa pode realizar uma cura, mas com a permissão de Deus. Seja para o bem ou seja para o mal. Mas com a permissão de Deus. Não precisa? Portanto, se eu posso curar sua doença, eu posso também perdoar. Pois se a sua doença for consequência dos seus pecados, eles têm que ser perdoados. Existe doença consequência do pecado, existe doença para que Deus seja manifestado, né? Existem vários tipos de doença. Mas a doença entrou no ser humano por causa do pecado. Por causa do pecado. E é interessante esse processo. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Vá para casa. Mostra o poder de Deus, que Ele tem autoridade. Toda autoridade me foi dada, disse Jesus. Seja para perdoar, seja para sarar, né? Seja para expulsar demônios, toda autoridade foi dada a Ele. Fala que após esse processo, né, as multidões aqui possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Tal autoridade. Deus derrama a sua autoridade sobre aqueles que creem. Ao mesmo tempo, ele vai ao encontro, né, quando Jesus saiu dali, ele viu um homem chamado Mateus, sentado na colhedoreira. Mateus estava trabalhando.
E um trabalho, até no The Chosen, lá que a gente vê o chamado de Mateus, é uma coisa muito interessante. E Mateus é uma figura central na série, assim, no sentido porque ele vai escrevendo, né? E outros também vão escrevendo. E nesse processo, vai tendo o seu chamado. Mas, às vezes, nós nunca paramos para pensar, né? Alguns sempre param para pensar em Zaqueu, né? Que Zaqueu era publicano, que Zaqueu era mau, porque Zaqueu teve que devolver, né, tudo que ele roubou, né? Mateus não demonstra isso. Mateus, por ser uma pessoa mesmo íntegra, demonstra que ele sendo um traidor do seu povo, né? Porque alguém que decidiu servir a Roma, que abusava do seu povo. Mas em momento algum Mateus fala de devolver tudo aquilo que ele roubou, né? Ele fala que ele só não quer mais aquilo que veio disso, né? Ele decidiu a partir daquele momento largar tudo e seguir a Jesus. Mas nós nunca vimos assim falar de Mateus sobre isso, né? Sobre ele ser um publicano, basicamente. Fala, Mateus era um publicano. Mas não que ele andava com isso, porque ele, pelo que se demonstra, ele era alguém que conhecia as Sagradas Escrituras. Até por ele ser o evangelista que escreveu um evangelho mais para os judeus. Era alguém que estudou, só que é alguém que decidiu ser próspero. E rico, assim, no sentido, buscar uma coisa que dava riqueza. E muita gente, às vezes, abandona a sua fé, ou a sua fé da juventude, ou o caminho de Deus, para seguir o caminho das riquezas. E Mateus era alguém assim, mas que tinha o conhecimento. E isso é interessante quando fala, né? Ensinar aos seus filhos, né, a palavra do Senhor, para que nem quando ele seja velho se desvie dela. Muitas vezes, por um tempo, a pessoa pode se afastar, mas ao saber a verdade, ela volta. E Mateus talvez foi um desse tipo, talvez, eu não estava lá e não conheço a história nem o coração de Mateus. Mas talvez foi um desse tipo, que por algum motivo decidiu seguir uma carreira, e essa carreira fez com que ele se afastasse dos ensinos da palavra. Ele não tinha como ser naquela época publicano e ser alguém que seguia, né, os ensinos judaicos daquele período, porque era uma coisa contra a outra, né? E até hoje, muito difícil alguém que tem apego ou amor às riquezas seguir a palavra, né? Tanto que fala de servir a dois senhores, é alguém que serve o dinheiro e a Deus. Não tem como servir ao dinheiro e a Deus. Não tem, esse caminho não bate. Esse caminho não caminha junto. Eu não falo de ter dinheiro, é de seguir o dinheiro, é de servir o dinheiro. Não tem como seguir o dinheiro, servir o dinheiro e servir a Deus. E Mateus foi um desses. E é interessante que ele fala sobre seguir. Seguir a Jesus tem um preço. Seguir a Jesus nos faz arriscar a vida. Arriscar a vida. Tem até um vídeo que fala sobre isso. Esse vídeo sobre arriscar a vida. Eu vou pedir para os meninos colocarem. Seguir a Jesus é arriscar a vida. Consegue colocar aí? Está aí já, né? Ó. Eu pensava, se eu beber essa água e comer essa comida, mas meus filhos morrerem, para que eu preciso de comida e água? Ataques de extremistas islâmicos a vilarejos no oeste africano são cada vez mais comuns. Em 2015, o vilarejo de Charity, na Nigéria, foi atacado pelo grupo radical Boko Haram. Uma noite eu estava tomando banho e meus filhos estavam ali, dentro de casa. Meu irmão veio correndo dizendo, apague as luzes, apague as luzes. E
Então, dentro de casa, eu ouvi alguém dizer: estão queimando Guaiaco, a cidade está em chamas. Enquanto eles fugiam noite adentro, Charity se perdeu dos filhos. Incerteza e medo é o que resta após os ataques. Eu corri e encontrei uma caverna. Nós entramos, sentamos e ficamos calados. Achei que ouviria meus filhos lá fora, mas não ouvi. Eu chamei pelos seus nomes, sem sucesso. Lembro de pensar: não sei se meus filhos foram mortos ou não. Alguns dias após o ataque, as famílias começaram a se encontrar. Mas não havia nenhum sinal dos filhos de Charity. Um dia se passou, 2, 3, uma semana, nada dos meus filhos. Eu estava em casa, sozinha, arrumando a casa, quando eu escutei meu filho chamando. Ele estava se aproximando. Enquanto eu gritava por ele, eu estava tão chocada e feliz. Meus filhos vieram e me abraçaram e começamos a chorar. Eram lágrimas de alegria. Nós estávamos tão felizes. Até a bebê mais nova começou a sorrir quando viu os irmãos. A presença de irmãos e irmãs na fé que levam cuidado, apoio e, acima de tudo, oração, renova as esperanças dos cristãos perseguidos no Oeste Africano, renovando também as forças da comunidade. Os ensinamentos que vocês nos deram realmente trazem unidade ao grupo. Fiquei muito feliz de me juntar a esse grupo e ajudar outras pessoas, porque sei como isso me ajudou. Receber cuidado pós-trauma tem realmente nos ajudado a aprender a perdoar e nos livrar da raiva. Nos trouxe esperança de vida para o futuro. Levante um clamor por nossos irmãos africanos que enfrentam perseguição por causa da fé. Participe do Domingo da Igreja Perseguida 2022 no dia 12 de junho, juntamente com sua igreja, e ajude os cristãos perseguidos do Oeste Africano. Aqui é interessante, nesse processo, né, da vida e da fé, que fala que há um preço a pagar por seguir a Jesus. Primeiro, o preço de deixar tudo para trás. Aqui esse homem teve que deixar tudo que ele um dia achou que era o ideal para a sua vida. Mateus achou que o ideal para a sua vida era ele trabalhar, enriquecer, mesmo que aquilo o afastasse da sua família, do seu povo. E agora ele entendeu que alguém o amou e falou para ele: siga-me. Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, não era a casa dos seus pais, era a casa dele. Né? Vendo isso, os fariseus perguntaram: por quê? Por que ele faz isso? E Jesus respondeu muito claramente: porque eu vim, né? Eu vim para os pecadores. Os sãos não precisam de médico. É interessante esse processo. E essa frase me chamou muita atenção. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Deus está falando: eu prefiro misericórdia a sacrifício. Como no Antigo Testamento fala, eu prefiro obedecer ao sacrifício. Prefiro a obediência ao sacrifício. Para a salvação nós não estamos fazendo nada, Jesus já fez. O nosso sacrifício é para que pessoas conheçam a Cristo. E para que nós possamos cada vez mais amar a Deus. Um sacrifício de vida, de consagração. E um sacrifício do serviço. Para a salvação, não. Ele já fez tudo. Eu amo muito mais atos de misericórdia
do que sacrifícios. Está lá em Oséias 6,6. Atos de misericórdia. Deus aqui estava alcançando corações de pecadores através de um ato de amor e através de um chamado de alguém que viveu num mundo afastado de Deus. E agora, quando encontrou com Deus, a primeira coisa que ele faz é: vou chamar esse pessoal, porque esse pessoal também precisa ouvir de Jesus. Eu vou convidar as pessoas, porque essas pessoas também precisam ouvir do Cristo que eu sirvo, a partir de agora. E Mateus tinha essa convicção de vida. Ele era bem reto, ele era admirado, até pelos romanos. Talvez por isso ele não foi morto. Porque muitas pessoas que abandonavam Roma eram mortas. Era uma pessoa reta e íntegra nesse processo. Mas não sei quantos amigos tinha. Mas nesse processo, uma coisa também interessante, para nós finalizarmos, fala do jejum, fala de estar com o noivo e não estar. E também de misturar. Não tem como nós misturarmos as coisas antigas ou o antigo com o novo. Nesse processo, quando ele fala, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama. É interessante nesse processo, o original aqui, pano novo, no original se refere a um tecido que ainda não tenha passado pelo pisoeiro e que é, portanto, muito mais rústico do que será quando tiver sido lavado e usado. Não tem por que as pessoas novas em Cristo voltarem às tradições antigas do Antigo Testamento. É diferente de uma pessoa que lá se converte, já viveu dentro da religiosidade e se converte. Como Paulo também fala para outros cristãos. Não tem por que os cristãos gentios se circuncidarem. É algo novo que eles estão vivendo, e é novo em Cristo, e vivemos em Cristo, não no passado. É diferente daquele que já viveu e encontrou. É nesse processo. Novo, ao fermentar o vinho, logo iria arrebentar aqueles odres, cujo couro já está desgastado. Odres são recipientes feitos de couro de cabra, nos quais antigamente se colocava o vinho para transportá-lo de um lugar para o outro. Põe-se vinho novo em odres novos. Deem doutrinas mais severas àqueles que têm força necessária para receber, e não quem é novo na fé. Muita gente, às vezes, novo na fé, você impõe uma religiosidade para ele. Ele não tem força para aguentar aquilo ainda. O novo na fé é o leite, o novo na fé é o discipulado, o novo na fé é o crescimento lado a lado, é o caminhar junto, para que ele vá aprendendo e aos poucos você vai ensinando aquilo que às vezes é mais pesado dentro da religião, dentro do cristianismo, dentro do ensinamento da palavra. Mas aos poucos você vai caminhando. E Jesus aos poucos foi. Ele andou junto 3 anos com esses, para que esses estivessem mais para frente preparados. A mensagem de Pedro, depois da morte de Jesus, não é a mensagem de Pedro quando Jesus o encontra no barco sendo pescador. Ele foi preparado para ensinar outros. E às vezes até depois ficou mais duro, e depois ficou mais mole, e depois ficou mais puro. Assim é a vida, assim é a nossa vida. Não precisamos colocar cargas pesadas àqueles que não aguentam ainda carregá-las. Mas precisamos caminhar junto, ensinar junto, andar junto e ao mesmo tempo ensinar a necessidade de seguir a Cristo e o Evangelho. Ensinar a necessidade de viver para o Senhor, de viver com Ele. Amém? Queria deixar essa mensagem essa manhã para vocês, sobre chamado, sobre fé, sobre coragem, mas sobre também essa religiosidade.
necessária para as nossas vidas, necessária para caminharmos. E também nos motivar a ganhar mais almas para Cristo, a ganhar mais vidas para o Senhor. Como Mateus, que levou para sua casa os publicanos para apresentar Jesus. Nós andamos por diversos locais e Deus nos chama também para falarmos de Jesus, falarmos do Evangelho e, ao mesmo tempo, discipular pessoas. Falei muito na escola dominical essa manhã sobre o final dos evangelhos, que fala que ide por todo mundo, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos fazer discípulos, a semelhança de Cristo. Essa é a mensagem da igreja. Precisamos fazer discípulos. Aqueles que andam com Jesus, eles fazem discípulos. Aqueles que andam com o Senhor são chamados a isso. Peça a Deus, talvez hoje, faça essa oração com Deus. Senhor, me ajude a fazer discípulos. Me ajude, Senhor, a apresentar o Evangelho para alguém. Me ajude, Senhor, a caminhar junto com outras pessoas. Me ajude, Senhor. Eu preciso fazer discípulos à semelhança de Cristo. Amém? Vamos orar. Se você quiser vir ao altar orar, se você quiser ir no seu lugar, ter esse momento para orar, sentado, ajoelhado, na sua casa, aqueles que estão nos assistindo, dobre os seus joelhos, fale com o Senhor, fale com Deus nesta manhã de domingo. Peça ao Senhor para que você tenha a fé dos amigos do paralítico. Peça ao Senhor para que você tenha coragem. Se há algo para confessar diante do Senhor, confesse seus pecados. Se você tem sentido que falta força para discipular, falta força para pregar o Evangelho, peça ao Senhor: Senhor, eu preciso de força para falar mais de Deus. Senhor, eu preciso de força para anunciar mais a Cristo. Senhor, eu preciso de vontade mais para fazer discípulos. Senhor, me ajude. Pai. Ó Deus maravilhoso, bendito e santo, estamos na tua casa esta manhã, Pai. Casa de oração, casa de bênção, lugar da tua paz, lugar da tua presença, lugar do derramar do teu Espírito, Pai. Pedimos que o Senhor possa tocar as nossas vidas, Senhor. O Senhor certa vez nos chamou na nossa casa, no nosso lar, na nossa cama, num culto, numa igreja, num acampamento, numa viagem, em um grupo de comunhão. O Senhor falou comigo. O Senhor falou conosco. O Senhor nos deu ânimo naquele dia, Pai. O Senhor nos deu força para caminhar. Já anos se passaram. Ajuda-nos, Senhor, a sermos novamente tocados. Ajuda-nos, Senhor, a aquecermos o nosso coração com o seu chamado. O Senhor nos chamou para fazer discípulos das nações. O Senhor nos chamou para levar a tua palavra. Vemos esses vídeos da África. Pessoas diariamente sendo perseguidas e mortas. Pessoas que têm que sair das suas casas, fugir à noite, porque muitas vezes são atacadas à noite. Depois de alguns dias voltam para suas casas, continuam suas vidas, servindo a Jesus, e falando de Jesus, e anunciando Jesus. São perseguidas por causa da sua fé, mas não desistem da sua fé. E muitas vezes nós desistimos por tão pouco. Nunca corremos risco de vida, mas temos medo de falar de Jesus.
temos vergonha. Ajuda-nos, Senhor, a ganhar almas para Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a reavivarmos o nosso chamado para Ti. O Senhor tem feito grande obra em vários lugares do mundo. Grandes obras têm sido feitas. Usa as nossas vidas também, Pai, para a Sua obra, para o Seu reino. Não para esta terra. Não precisamos mostrar nada para ninguém e nem anunciar nada para ninguém, mas queremos anunciar, Pai, a nossa fé, o nosso Deus, aos corações que ainda não Te conhecem, a crianças, adultos que ainda não vivem para Ti, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Enche a nossa vida com a alegria da Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém e amém.